Olá, eu sou o professor de Geografia, o Anderson Lima, de volta com mais uma aula destinada aos alunos do segundo ano do ensino médio do Colégio Tiradentes. O assunto de hoje é os principais espaços agrários mundiais, assunto que aparece no capítulo 17 do nosso livro didático, e esse conteúdo da aula de hoje está entre as páginas 27 e 33 do nosso material. Então vamos lá, mãos à obra. Dentro dos principais espaços agrários mundiais, vamos começar destacando aí a agricultura nos países centrais. Países centrais, vamos entender aqui como sendo as nações mais ricas, as nações mais desenvolvidas aí do mundo capitalista. E entre essas nações aí dos países centrais, vamos começar destacando os Estados Unidos. Sabemos que os Estados Unidos é a maior potência econômica aí do mundo. No campo industrial, os Estados Unidos se destaca muito. Na questão tecnológica também os Estados Unidos apresentam grande destaque. E na agricultura, no setor primário, os Estados Unidos também conseguem aí um grande destaque no cenário mundial. Então, a gente vai começar destacando aqui características, pontos importantes na agricultura dos Estados Unidos. Então, uma coisa interessante para a gente começar aí a nossa discussão é falar o seguinte, que os Estados Unidos ele é um grande produtor agrícola, ele possui terras férteis, uma rede hidrográfica extremamente favorável e uma diversidade climática. Então, todas essas situações, todos esses ingredientes, digamos assim, auxiliam o desenvolvimento da agricultura nos Estados Unidos. Então, não bastando ser aí uma potência na questão industrial, na questão tecnológica, os Estados Unidos têm tudo isso a seu favor para também se tornar um grande produtor agrícola aí. As terras são férteis, rede hidrográfica extremamente favorável e a questão climática que favorece aí diversos tipos de cultivo ao longo do território estadunidense. Só para citar aí alguns exemplos, os Estados Unidos ele é o maior produtor mundial de milho, de soja, de morango. Não é o primeiro, mas ocupa a segunda posição na produção de laranjas, questão das maçãs, uva, entre vários outros cultivos. Então, os Estados Unidos ele é uma grande potência também na questão agrícola. Lembrar desses destaques. E agora, eu explico uma das razões, além dos ingredientes que a gente acabou de citar, que favoreceram o desenvolvimento da agricultura nos Estados Unidos. Um outro ponto bastante interessante é o Homestead Act, de 1862. O que seria esse Homestead Act? É uma lei, e essa lei ela vai tratar da distribuição de terras nos Estados Unidos. E aí é inevitável que quando a gente fala desse assunto, a gente acaba quase que automaticamente fazendo uma comparação com a questão da lei de terras do Brasil. Então é o que a gente vai fazer aqui nesse slide. A gente vai fazer uma comparação de como que funcionou a distribuição de terra nos Estados Unidos e como que funciona ou funcionou também aqui no nosso país a distribuição de terras. Então, o Homestead Act, sempre que vocês encontrarem aí essa expressão em alguma avaliação, está falando da lei que orientou a distribuição de terras nos Estados Unidos. Isso era feito da seguinte maneira. Lá, as terras elas eram doadas às pessoas que tinham interesse em produzir. Então, se eu estou interessado em ter lá qualquer tipo de cultivo que seja, eu posso fazer uma requisição e vou ter direito lá a uma propriedade para cultivá-la. Então, o Homestead Act ele me fala isso, que as terras elas são doadas. Em troca disso, existem algumas condições. Só que essas condições são condições relativamente bastante simples e tranquilas de serem cumpridas. Então, essas metas que deveriam ser atingidas aí são metas relacionadas lá à questão da produtividade. Isso era para evitar que, de repente, um cidadão fizesse lá uma requisição de 50 hectares, por exemplo, sendo que ele só teria condição
de cultivar a terra aí, em 5 hectares. Então teria lá boa parte dessa propriedade que ela estaria ali improdutiva. Então, essa exigência, ao estipular metas para que a propriedade fosse doada, era simplesmente para garantir que cada cidadão simplesmente solicitasse aquela terra em que ele teria condições de cultivá-la. Então, o Homestead Act é essa situação em que as terras elas eram doadas nos Estados Unidos. No caso do Brasil, a nossa lei ela é anterior à lei dos Estados Unidos. A lei de terras do Brasil ela é de 1850. E ao contrário dos Estados Unidos, a gente fala o seguinte, que as propriedades aqui elas deveriam ser adquiridas pela compra. Então aqui o governo brasileiro ele não está doando as terras como foi feito nos Estados Unidos. Aqui é só através do processo de compra. Então quem tem dinheiro compra lá a propriedade. Então isso vai favorecer ao longo da história do Brasil o surgimento dos grandes latifúndios. Então quem tinha muito dinheiro comprava lá grandes extensões de terra. Então a lei de terras brasileira ajuda a explicar a questão dos grandes latifúndios aí presentes ao longo da história brasileira. Então aqui no nosso slide eu tenho um documento que era o Homestead Act, o documento de posse da terra dado ao cidadão que fazia a requisição, e aqui uma outra imagem brincando exatamente com essa situação da lei de terras no Brasil, em que a propriedade ela era adquirida pela compra. Você deveria ter os recursos necessários para adquirir a propriedade. Então o pai ele fala aqui para o filho, até onde a vista alcança, nada disso é seu, meu filho. Então ele está brincando aqui com a situação. Então a gente consegue perceber pelo personagem aqui da nossa charge, que aparentemente não é uma pessoa detentora lá de muitos recursos financeiros. Então provavelmente ela não vai ser dona de terras, porque ela não tem dinheiro para comprar. Então tudo aquilo em que a vista alcança, nada disso pertence ao filho, porque o pai, no caso ali, não tem dinheiro para comprar a propriedade. Então a diferença entre o Homestead Act e a Lei de Terras Brasileira, é que nos Estados Unidos a propriedade ela é doada e no Brasil a propriedade ela é comprada, ok? Então, dando sequência aos nossos slides, agora eu falo um pouquinho sobre as características e as contradições da agricultura praticada nos Estados Unidos. Então, uma das primeiras características aí é a questão dos belts. Eu coloquei aqui no slide que ele é semelhante aos cinturões verdes brasileiros. Tenho que explicar, então, o que seriam esses cinturões verdes. Para facilitar o nosso entendimento aqui, vamos imaginar cidade de Belo Horizonte e, em volta de Belo Horizonte, eu tenho vários outros municípios. Tem a região metropolitana aqui de Belo Horizonte. Então, esse cinturão verde seriam as cidades que estão no entorno de Belo Horizonte, produzindo alimentos que serão comercializados aqui na capital. Comercializados, então, em Belo Horizonte. Então, cinturão é porque essas cidades elas estão exatamente em volta de Belo Horizonte. Então, os belts, foi citado aqui que é uma característica dos Estados Unidos, é exatamente essa situação. Eu tenho ali o meu núcleo urbano, a minha cidade, e em volta dessa cidade eu tenho ali as cidades menores que vão produzir alimentos que serão utilizados, então, na cidade. Um ponto importante para falar aí dos belts ou dos cinturões verdes aqui no Brasil, o destaque para eles vai para a questão dos hortifruti granjeiros. O que seriam os hortifruti granjeiros? Questão das hortaliças, das frutas e dos ovos. Então são alimentos que são produzidos no entorno da cidade e comercializados depois ali. Qual que é a vantagem de se ter um cinturão verde ou de se ter um belts? Questão da logística, da proximidade do local em que é produzido até o local em que esse produto vai ser vendido. Então isso facilita. Imagina se eu estou produzindo um item qualquer, isso está lá 500, 600 quilômetros do local onde ele vai ser produzido. Então, para deslocar com essa mercadoria, isso vai gerar um custo muito grande e esse custo, com certeza, vai aparecer lá no preço do meu produto. Então, os cinturões verdes ou os belts aí, que é chamado dessa forma nos Estados Unidos, tem essa característica. Estou produzindo próximo do local em que o produto vai ser comercializado. E o destaque, então, para os hortifruti granjeiros. São as hortaliças, as frutas e a produção de ovos.
Outra característica dos Estados Unidos, da agricultura nos Estados Unidos, é a questão da monocultura, que ela é praticada em excesso. Então, isso é uma característica e também ela é uma contradição. Então, característica que é uma prática comum dentro dos Estados Unidos e se torna contraditória porque, à medida que eu tenho um único cultivo ali na minha propriedade, isso ao longo do tempo vai prejudicar a fertilidade do solo. Então, se o meu objetivo é produzir cada vez mais, ter uma produtividade maior para obter margens de lucro cada vez maiores, se eu tenho esgotamento do solo, a minha produtividade ela vai cair. Então, isso é uma característica e também ela é uma contradição. Outro ponto, outra característica que também é contraditória é a presença do uso de agrotóxicos e também de sementes modificadas. Então, boa parte da agricultura dos Estados Unidos eu tenho utilização intensiva lá dos agrotóxicos. Então, os agrotóxicos, os fertilizantes, eles têm o objetivo de evitar surgimento de pragas na minha plantação. Aquela largatinha, por exemplo, que vai comer lá a folhinha da minha planta. Então, isso vai prejudicar o desenvolvimento da planta. Por isso, eu utilizo lá o agrotóxico, por exemplo. Ou então, uma semente modificada. Essa semente ela vai ser modificada normalmente em laboratório. Vai ter uma alteração genética na minha semente e essa alteração ela tem o objetivo exatamente de fazer com que a produtividade aumente. Então, eu posso introduzir numa semente uma característica para evitar a presença de um predador da minha planta. Então, isso é uma alteração genética, uma semente modificada. Então, isso é uma característica dos Estados Unidos, da agricultura praticada nos Estados Unidos, e ela vai se tornar contraditória, a gente vai ver na sequência da nossa aula, por quê? A agricultura nos Estados Unidos ela abastece o mercado interno, mas ela também é exportada para outros países. Só que quando a gente for falar da Europa, a gente vai perceber que a Europa apresenta uma grande restrição ao uso de produtos aí, que tenham sementes geneticamente modificadas. Então, se torna contraditório, porque os Estados Unidos, que vai querer exportar parte dessa produção, vai perder o mercado consumidor europeu. Então, a Europa não vai deixar de comprar os produtos dos Estados Unidos exatamente por eles serem modificados geneticamente. Outra característica da agricultura aí nos Estados Unidos é a presença das agroindústrias transnacionais. Transnacionais porque eu vou ter ali uma grande empresa com filiais espalhadas ao redor do mundo, que a gente acabou de comentar aqui, que a agricultura dos Estados Unidos ela é exportada. Então eu preciso de ter aí grandes empresas da área de logística para fazer o transporte aí dessas mercadorias. Então, isso também é uma característica, presença das agroindústrias transnacionais. Outro ponto a se destacar é o acelerado êxodo rural. Êxodo rural esse resultado do processo de mecanização. Assim como acontece no Brasil, nos Estados Unidos a situação bem semelhante. Eu tenho lá uso cada vez mais intenso da tecnologia no campo. Isso faz com que diminua a necessidade de mão de obra, fazendo com que esses trabalhadores acabem migrando para os grandes centros urbanos. Eles acabam sendo obrigados a migrar para cidades em busca de emprego. Daí o acelerado êxodo rural como característica da agricultura nos Estados Unidos. E, por fim, o elevado índice de concentração fundiária. Se lá em 1862, quando foi criado o Homestead Act, em que as propriedades elas eram doadas, isso não prevaleceu ao longo do tempo até os dias atuais. Então, hoje, para se adquirir ali uma terra, eu também tenho que ser através do processo de compra e venda. Então, isso vai favorecer, na atualidade, o surgimento aí de concentração fundiária de ali uma pessoa que tem muitos recursos, tem muito dinheiro, ser dono de boa parte das propriedades. Então, as nossas imagens aqui no slide brincam com essa situação, presença aqui das agroindústrias, e aqui a presença de um senhor aqui com muito dinheiro, dono ali de uma grande propriedade. Ele ainda brinca com a situação, falando que não vê problema nenhum com o tamanho da terra que ele possui. Então, na atualidade, os Estados Unidos, assim como o Brasil, apresenta concentração fundiária, o que não acontecia no passado, quando foi criada lá o Homestead Act, a lei de terras nos Estados Unidos. Saio agora dos Estados Unidos para destacar a agricultura na Europa, que também é um dos espaços mundiais aí desenvolvidos, em que é importante destacar a prática da agricultura. Então, na Europa,
a gente pode falar que a agricultura lá ela é praticada em pequenas e médias propriedades. E é fácil de explicar isso pelo seguinte: os países na Europa, a maioria deles, são países territorialmente muito pequenos. Então dificulta, por exemplo, a existência de grandes latifúndios, que nem ocorre no Brasil e que nem ocorre lá nos Estados Unidos, que são países com extensão territorial muito maior do que as nações da Europa aí. Então, por isso que a agricultura praticada em pequenas e médias propriedades é uma característica da agricultura europeia. E essa agricultura europeia tem como foco o mercado interno, ou seja, os gêneros agrícolas produzidos na Europa abastecem o próprio país. E, nas situações em que eu tenho excedente, as exportações elas acabam acontecendo aí dentro do bloco econômico. Qual bloco econômico que é esse que eu estou falando aqui no slide? Claro que é a União Europeia. Então, dentro da União Europeia, os países que fazem parte da União Europeia, o comércio de produtos ali ele é liberado. Então, não tem problema nenhum. Eu tendo excedente no meu país, as exportações vão acontecer dentro do bloco. Então, aqui no nosso slide, tem uma imagem mostrando aqui uma relação de produtividade. Estou falando aqui de uma relação em quilograma por hectare. Então, quando eu observo essa situação, tem aqui Países Baixos, Bélgica, Itália, Montenegro, a gente vai observar que essa produtividade nos países da Europa supera a produtividade no Brasil. Ah, mas o Brasil não é um dos grandes produtores agrícolas do mundo? Sim, mas aqui, como nós citamos, a extensão territorial é muito grande. Então, eu tenho lá várias e várias propriedades, várias terras agricultáveis, coisa que eu não tenho na Europa. Então, a Europa ela tem que utilizar melhor o pouco espaço que ela tem disponível. Daí a relação de produtividade na Europa ser melhor que a relação de produtividade aqui no Brasil. Ainda dentro das características da agricultura europeia, posso falar aqui que existe grande restrição a plantas geneticamente modificadas, o que não quer dizer, o que não significa que a agricultura na Europa ela seja orgânica. Então vamos entender aqui esse tópico. A Europa ela não recebe bem, ela não aceita muito bem essas sementes geneticamente modificadas. Por quê? Porque no caso da Europa, eles não sabem ainda o impacto que isso pode ter na saúde humana, se isso pode ou não prejudicar a saúde humana. Então tem vários estudos em andamento falando que a longo prazo a gente pode ter aí uma série de problemas em função dessas sementes deixarem de ser sementes naturais. Elas foram alteradas em laboratório. Então aqui no slide tenho várias técnicas aqui de modificação de plantas para introduzir ali características genéticas que são interessantes lá na hora do cultivo. Então a Europa não aceita bem essas sementes modificadas. Daí lá o momento em que eu falei da contradição nos Estados Unidos, porque lá, se a utilização do geneticamente modificado ela é muito intensa, eu perco o mercado na Europa, porque a Europa não aceita, ela não compra produtos que tenham sementes modificadas. Só que quando eu falo isso, poderia dar a entender então o seguinte: então tudo que tem na Europa relacionado à agricultura é feito de forma orgânica, sem o uso de agrotóxicos e de fertilizantes? Não. A agricultura na Europa ela é uma agricultura tradicional. Então, a semente ela não é modificada, mas uso de agrotóxicos para evitar o surgimento de pragas, presença de fertilizantes, isso sim é utilizado. Então, a agricultura na Europa ela é uma agricultura tradicional. Pode ser orgânica também, mas quando eu falo que ela não aceita ou não utiliza o geneticamente modificado, não implica dizer automaticamente que ela é orgânica. Ela é, em sua maioria, uma agricultura tradicional. Pode também ter lá propriedades praticando agricultura orgânica, mas não é uma relação direta. Se não é modificado, é orgânico. Não, não é modificado, prevalece a agricultura tradicional, mas eu tenho também propriedades que trabalham com agricultura orgânica. Outro ponto a se falar aqui é a questão da mão de obra. O custo do trabalhador na agricultura, para trabalhar no campo lá na Europa, ele é muito maior do que o custo com um trabalhador no Brasil, por exemplo. Então, o que um trabalhador do campo recebe na Europa é um valor muito maior do que ele ganharia aqui no Brasil. Então, isso faz com que os produtos da Europa se tornem aí produtos mais caros. Então, isso está significando a perda de
competitividade. Então, mesmo que a Europa tenha excedentes para exportar para outros países que não sejam países da União Europeia, ela teria dificuldade em função do custo maior por causa da mão de obra. O trabalhador custa mais caro na Europa do que em países como o Brasil, por exemplo. Outra característica da agricultura na Europa tem a ver com a questão das medidas protecionistas. Então, isso prejudica países fora do bloco. Vamos entender aqui esse tópico. Acabei de citar a questão da mão de obra, que faz com que os produtos lá fiquem mais caros. Então, imagina lá que eu tenho um empresário, ele é dono lá de uma fábrica de suco de laranja. E aí, a matéria-prima dele vai ser, então, a laranja. Então, quando ele observa lá, ou, por exemplo, esse empresário vive lá na Alemanha e ele quer comprar a produção de laranjas de um agricultor na Alemanha. Então, imagina lá que o saco de laranja custe R$10. Só que a laranja produzida aqui no Brasil ou nos Estados Unidos, são os dois maiores produtores de laranja aí no mundo, a laranja saindo ou do Brasil ou dos Estados Unidos, ela chegaria lá na Europa, chegaria na Alemanha, custando, por exemplo, R$8. Então o empresário ele tem a seguinte situação: ou ele compra a caixa de laranja de R$10 do produtor alemão, ou ele compra a caixa lá de laranja de um produtor brasileiro ou dos Estados Unidos que custa R$8. Claro que o empresário ele vai optar pelo produto mais barato. Então ele compraria a laranja brasileira ou dos Estados Unidos e deixaria de comprar a laranja produzida na Alemanha. Então isso prejudicaria a economia alemã. O que o governo faz então? Cria uma medida protecionista. O que é isso? Quando a laranja sai do Brasil e chega na Europa, chega lá na Alemanha, por exemplo, essa laranja ela é taxada, ela paga imposto para entrar na Alemanha. Só que mesmo pagando impostos, a laranja brasileira chegou lá custando R$8. Ou seja, é mais interessante, é mais barato comprar laranja no Brasil do que do produtor alemão. Aí o governo vai e fala o seguinte: olha, nós vamos aumentar o preço do imposto aí para que a laranja brasileira entre aqui na Alemanha. Então, quando eu aumento o imposto, faz com que essa laranja brasileira fique mais cara lá na Alemanha. Então, com o aumento do imposto, a caixa de laranja brasileira agora ela custa R$11 e a laranja produzida na Alemanha custa R$10. Agora o empresário que precisa comprar laranjas, ele vai comprar a laranja produzida na própria Alemanha, porque a laranja brasileira ficou mais cara por causa do aumento de impostos. Então esse aumento de imposto aí no caso, ele é uma prática protecionista adotada então pelos países europeus. Então qualquer país que esteja lá fora do bloco econômico da União Europeia teria problemas aí com essa prática protecionista adotada por todos os países ali praticamente que fazem parte do bloco econômico União Europeia. Outra característica são subsídios que são dados aos produtores aí na Europa. Então isso resulta em denúncias na OMC. A OMC ela é a Organização Mundial do Comércio. Então ela vai fiscalizar o comércio aí ao redor do mundo. O que seria esse subsídio? Mais uma vez, volto a fazer a comparação aqui com a prática protecionista. Imagina lá que o governo alemão já adotou o protecionismo, ou seja, ele aumentou o preço do imposto da laranja brasileira para entrar na Alemanha. Mesmo com essa medida protecionista, imagine que a laranja brasileira ainda consiga chegar à Alemanha custando mais barato do que a laranja produzida na própria Alemanha. Então o governo alemão vem agora, além de dar a prática protecionista, ele vai dar um subsídio. Ele fala com o produtor de laranja o seguinte: olha, se a sua laranja está muito cara, não favorece a comercialização internamente, a gente vai fazer o seguinte: já que a laranja brasileira está chegando aqui custando R$10 e a sua laranja custa, por exemplo, 12, o que a gente vai fazer? Você vai vender a sua laranja por R$9. Então o cara que está produzindo a laranja lá na Alemanha, ele vai vender para o dono da indústria a caixa de laranja por 9. A laranja brasileira chega lá custando 10. Só que esse produtor de laranja da Alemanha, se ele vende por 9, ele vai tomar prejuízo, não está nem cobrindo os custos que ele tem para a produção. Só que o governo da Alemanha ele vem e inteira mais R$3, por exemplo, para o produtor alemão. Ou seja, ele está tendo uma ajuda de custo. Então esse subsídio ele é uma ajuda de custo que o governo dos países da Europa costumam dar aos produtores.
E aí, no caso, o Brasil ele seria prejudicado e ele reclamaria na OMC, porque aí eu não estou tendo, então, o direito de livre concorrência, já que está ocorrendo uma interferência direta do governo para impedir ali que a laranja brasileira seja comercializada. Então, isso também é uma característica da Europa aí no seu processo de agricultura, a questão dos subsídios. E caminhando para o final da nossa aula, falando também de outros países aí do mundo desenvolvido, como que é a agricultura nesses outros países ao redor do mundo. Então, eu citei aqui o Canadá. Então, o Canadá ele apresenta um destaque importante aí na produção de cereais. O trigo, por exemplo, é um destaque lá na agricultura canadense. O Japão apresenta elevada produtividade aí na sua agricultura, tem destaque lá para a produção de arroz e para a produção de legumes. Só que o Japão, a gente sabe, territorialmente é um país muito pequeno, então parte da agricultura lá ela é feita de forma vertical aí por falta de espaço. Então o Japão não consegue produzir tudo o que ele precisa em relação aos gêneros alimentícios. Então o Japão ele depende da importação de vários itens que são consumidos aí pela população japonesa. Já no caso da Austrália e da Nova Zelândia, o destaque aqui no setor primário envolve a pecuária, a produção de ovelhas. Então, destaque para a pecuária de ovinos. Então, isso se destaca aí nos países da Oceania, Austrália e Nova Zelândia. E, por fim, Israel. Então, Israel, a gente sabe, territorialmente, também é um país muito pequenininho. Logo, eu tenho que priorizar aí a minha produtividade. O espaço é pequeno, mas eu tenho que produzir muito ali desse pequeno espaço. Então Israel consegue fazer isso, e ele consegue fazer graças aos kibbutz. O que são esses kibbutz? Os kibbutz são uma espécie de fazendas coletivas que favorecem esse aumento de produtividade. É importante guardar esse nome. Os kibbutz são fazendas coletivas aí israelenses, facilitando o aumento da produtividade dentro do território israelense. Então, caminhando mais uma vez para o final da aula, a gente sempre encerra aí com uma questão mostrando como que isso aparece para a gente aí em exercícios na hora lá de fazer uma avaliação. Então, nesse exercício temos lá a seguinte situação. Sobre o espaço agrário da Europa, julgue as assertivas abaixo. 1. A agricultura europeia prioriza o mercado externo com a exportação de mais da metade da produção, que, em sua maioria, é feita de transgênicos. Isso está certo? Não, claro que não. A gente acabou de falar que a agricultura na Europa, o foco é o mercado interno e quando ocorre exportação, é dentro do bloco econômico União Europeia. E mais da metade da sua produção feita com transgênicos? Não, o transgênico é as sementes lá geneticamente modificadas. A Europa não aceita as sementes modificadas. Então, o item 1 ali, com certeza, errado. Item 2. Os países europeus têm o costume de adotar práticas protecionistas para auxiliar os produtores rurais, o que pode resultar em prejuízo para os países que não compõem a União Europeia. Então, um E ali é o símbolo de União Europeia. Correto? Acabamos de falar sobre isso ali. Então, a Europa adota práticas protecionistas, sim. Então, item 2 correto, item 1 errado. Item 3. A agricultura na Europa é quase que totalmente realizada de forma orgânica. Claro que não. Falamos lá que o fato de não utilizar as sementes modificadas não implica necessariamente numa produção de orgânicos. É uma agricultura feita de forma tradicional, com a utilização lá dos agrotóxicos, dos fertilizantes. Então, o item 3 também errado. E agora o item 4 fala que o custo com mão de obra prejudica a competitividade dos produtos agrícolas da Europa, que se tornam mais caros no mercado internacional. Perfeito? É exatamente isso. O custo do trabalhador na Europa ele é maior, ele é mais elevado do que o custo de um trabalhador no Brasil, por exemplo. Então, o item 4 correto. Então, os itens 2 e 4 estão corretos. Com isso, sobrou para mim aí a alternativa B, 2 e 4 apenas. Ok? Com isso, chegamos aí ao final da nossa aula. Na próxima semana estaremos de volta comentando aí
mais assuntos interessantes dentro da geografia. Grande abraço e bons estudos!